Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. O momento que vivemos tem exacerbado deficiências e desencadeado mudanças sistêmicas em todos os agentes do setor de saúde no Brasil e no mundo, dando acesso a talentos diferenciados, tecnologia emergente e conjuntos de dados robustos, todos conectados por meio de uma plataforma para catalisar e sustentar a inovação, que agora é mais crucial do que nunca. Essa fala sobre as transformações na área da saúde é do Luiz Fernando Joaquim, sócio-líder da Life Sciences e Healthcare, da Deloitte, e também nosso convidado do programa de hoje. Ele é uma das personalidades mais respeitadas do mercado da saúde nacional e internacional, responsável pelo desenvolvimento de negócios e construção de relacionamentos com os principais executivos do setor de saúde, aconselhando seus clientes sobre como desenvolver novos modelos de negócios, impulsionados pela inovação e boas práticas. Luiz Fernando tem mais de 18 anos de experiência liderando grandes projetos de transformação, que auxiliam empresas nacionais e multinacionais. Ele também lidera as soluções Health Analytics e participa da Deloitte Global Service Operations, compartilhando seu conhecimento com a rede global da empresa. O nosso convidado avalia que as empresas de saúde estão respondendo a essas transformações por meio da telemedicina, aumentando as transações sem contato físico e aplicando testes clínicos rápidos. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Joaquim. É um prazer enorme recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigado, Eduardo. É uma grande honra e um grande prazer também do meu lado. Bom, para começar esse bate-papo, eu gostaria que você contasse para a gente qual foi sua contribuição extraordinária para a transformação do mercado de saúde aqui no Brasil. Não sei se extraordinária é a melhor palavra, viu, Eduardo? Que é um pouquinho de pretensão, mas acho que venho colaborando de maneira bastante significativa sobre as questões do que o novo setor, do que esse setor exige, Quando a gente fala de saúde, a gente está falando basicamente do terceiro maior desejo das pessoas, Fica só atrás de moradia e educação. Então, como propiciar mais acesso, como trazer eficiência, como gerar resultados assistenciais mais assertivos. Então, dentro desse contexto e dentro dos papéis que hoje eu ocupo no setor, eu venho tentado, naturalmente, trazer esses temas à mesa, discutir, debater, provocar e trazer soluções. Então, acho que dentro do meu papel como sócio-líder da saúde, da consultoria Deloitte, e também como professor de cursos de MBAs, de pós-graduação em gestão em saúde, eu acho que é um tema relevante e sempre de muito olhar aí da população em geral. Você tem uma trajetória muito interessante, muito rica, Joaquim. Seria super legal se a gente conseguisse compartilhar um pouco dessa trajetória e o resultado aí da sua contribuição para a área de inovação na saúde. Legal, Eduardo. É sempre bacana revisitar essa nossa história. A minha história na consultoria ela começa 15 anos atrás. Eu saio da área de telecom e ingresso dentro de uma área chamada Riscos e Projetos e Investimentos. Era a área que eu entro dentro da consultoria. Mas 2 anos depois eu sou convidado a integrar o time de saúde. Era um time especializado com muitas pessoas, com um time bastante multidisciplinar, médicos, enfermeiros, engenheiros como eu. E naquela ocasião aceito o desafio de estar focado primariamente no setor de saúde. E é interessante que nesses últimos 13 anos, entregando e atuando em projetos de saúde, foi criando um carinho enorme pelo setor. E tem uma coisa, Eduardo, que eu levo para mim como mantra, que é o propósito. Enquanto consultoria, você naturalmente ajuda organizações a transformarem, maximizarem seus negócios. Mas quando a gente fala de saúde, mais do que ajudar o líder, o empreendedor, você está ajudando a população, ajudando a trazer mais eficiência e mais acesso. Então, mais uma vez, tem um propósito por trás disso e fico muito feliz de estar fazendo parte dessa história, não só da consultoria, mas da saúde como um todo. Excelente. E, Joaquim, você, certamente é um dos profissionais mais respeitados e admirados do mercado. E sei que é mentor de grandes executivos aí. Como que nasceu? Minha curiosidade é como que nasceu o seu gosto pelo mercado da saúde? Você enfrentou muito desafio ao entrar nesse mercado? Certamente. Eu lembro quando eu entrei há 13 anos atrás, não sabia nem dizer, não conhecia o hospital muito como usuário.
não como alguém buscando eficiência ou olhar de inovação, como você colocou. E aí esse gosto, esse propósito, né, esse pensar de que além de ajudar o empreendedor, você também está ajudando o usuário, que pode ser o meu filho, pode ser meu neto, enfim, as futuras gerações, para mim é o meu maior motivador ao acordar todos os dias. Então, eu que falo muito, estou muito com os líderes de saúde, então toda a minha contribuição, ela passa por esse propósito, né? Então, de realmente fazer diferença num setor tão importante para a população em geral. Acho que nesses 13 anos só aumenta esse carinho e todo o meu desejo de usar de toda a minha capacidade técnica para poder contribuir com isso. Bacana. A gente tem uma parte grande da audiência aqui, Joaquim, também, que é uma audiência nova, que está entrando no mercado de trabalho, e a gente sempre tenta extrair algum ensinamento, alguma coisa que possa inspirar esse profissional a ter mais sucesso, mais êxito nessa entrada. O que você deixaria para a gente aqui como uma dica, um conselho, né, um momento de inspiração que possa ajudar, né, aí a guiar um pouco mais essas pessoas? Quando eu entrei na consultoria, certa vez eu ouvi um sócio comentando e uso isso muito, né? Quando você entra, quando você é mais jovem, se exige mais de você o que a gente chama de transpiração. É a persistência, é a determinação de fazer acontecer, né? E quando a gente fala nessa era digital que passamos, em especial no setor de saúde, é cada vez mais importante ver diferente, pensar diferente e agir diferente. É simples, mas não é fácil. Então, para os jovens que estão entrando, com toda a energia, é essa persistência, essa transpiração. E, naturalmente, isso, com o tempo, vai transformando em inspiração. Então, a transpiração passa a você inspirar novos jovens, inspirar novos profissionais, dentro desse conceito de mudança, dentro dessa necessidade de transformação que o setor passa. Então, para mim, dentro disso, de transpirar e inspirar, para mim, talvez uma das palavras que ficaram mais marcadas na minha trajetória, na minha carreira, foi foco. Eu acho que tenha foco. Não adianta atirar para todos os lados, não adianta olhar para todos os subsegmentos de saúde. Qual o seu foco? Aonde você vai botar a sua energia, o seu olhar, o seu conhecimento, onde você vai buscar ampliar o seu horizonte sobre aquele assunto. Então, eu vejo ainda muitos jovens olhando para tudo, mas ao mesmo tempo não olhando para nada. Então, você precisa ter essa visão holística, mas naturalmente ter foco nas suas ações. Talvez seja a palavra que eu mencionaria aqui. Eu acho um excelente conselho aí, com muita sabedoria, porque começa, né, os dias de hoje, a gente perdendo muito foco com celular, mídias sociais, quer dizer... Exatamente. Infelizmente, esse é o lado negativo da digitalização, né, desse momento que a gente vive. Então, eu acho que é uma excelente dica para quem está nos escutando, realmente ter foco, se especializar, né, se aprofundar num assunto, não ficar somente aí no superficial. Muito bom, excelente. Joaquim, agora é o momento em que a gente muda um pouco as marchas aqui e faz uma espécie de um jogo rápido, né? Onde eu pergunto, você responde o que vier na cabeça mesmo, para a gente se conhecer melhor e para que a audiência também conheça você como pessoa. Vamos lá? Vamos. Então, ótimo, vamos lá. Primeira pergunta seria, qual série você assistiu aí recentemente que marcou você e você indicaria para o nosso público? Eduardo, tem uma série que eu gosto muito pelo conceito humanizado que está por trás dela. E para o jovem, para o profissional de saúde, eu recomendo fortemente. Ela chama New Amsterdam. Ela fala de um hospital público em Nova York, dos desafios de um diretor para trazer mais acesso, levar mais humanização, melhorar o sistema de saúde público nos Estados Unidos. E ele traz as discussões, né? Como é que muitas vezes a gente é drivado pelo negócio, né? A gente é business driven e pouco humano nisso. E acho que é uma série que me remonta muito a esse repensar do propósito que está por trás das nossas ações. New Amsterdam, para mim, seria a minha indicação. Excelente, acho que saiu bastante do tradicional. Eu esperava outra dica, mas essa eu nem eu conheço ainda. Vou dar uma olhada, hein? Gostei. Obrigado. E ainda nesse mesmo caminho, né? Que filme recentemente que também você possa ter visto, tal, que marcou, ou antes, né? Que marcou sua vida, marcou aí talvez alguma coisa importante para você. Esse já não é tão recente, já faz algum tempo, mas toda vez que eu me recordo de um filme, eu lembro dele, Homens de Honra. Eu acho que ele tem um ensinamento muito grande por trás. Acho que quem não viu, certamente muitos viram, é um grande filme. Excelente.
E livro, Joaquim, você tem algum livro de cabeceira, algum livro que você recomenda? Você tem lido ultimamente? Tenho sim. Eu li e releio quantas vezes for necessário, porque realmente trouxe e traz muitos ensinamentos para o sistema de saúde. Eu gosto muito do livro do Michael Porter e da Elizabeth Teisberg, que fala de repensando a saúde, né? Lá eles falam muito das estratégias para melhorar a qualidade e redução de custos, né? Como é que a gente otimiza o uso da assistência, como é que a gente repensa os sistemas de saúde e essa interligação público-privada. Eu acho que é um grande livro para quem quer se aprofundar no tema e no setor. Excelente. Qual o maior desafio da saúde? Para mim, o desafio é quebrar o conflito de interesse, na minha opinião. Quando a gente fala de saúde, é importante a gente separar os dois mundos, né? O público e o privado. Eu acho que na questão do público, vou começar por ele, é a otimização de recursos. Como é que a gente diminui fortemente a tríade ruim, né? Desperdício, abuso e fraude, que eu acho que ainda impera dentro do nosso setor, e como é que, com o recurso limitado que temos, conseguimos trabalhar mais. Não dá para você pensar que o Brasil faz 3 vezes mais ressonâncias e tomografias que os países da OCDE. Não tem muito cabimento isso. A gente precisa revisitar até a cultura nossa enquanto usuário. No que tange ao privado, eu acho que esse reolhar sobre os interesses, sobre os incentivos que incentivam e que estão por trás disso, precisa ser olhado, né? A gente fala muito do fee for service, fala muito de novos modelos, e eu acredito que esse vai ser o grande estimulador para que a gente busque a eficiência, né? Trabalhe melhor a assistência, trabalhe melhor os desfechos, com um olhar especial para a experiência do usuário, do profissional, médico ou de enfermagem, e sem perder esse olhar sobre a sustentabilidade, né, a questão dos custos. Eu acho que quando a gente conseguir quebrar esse conflito de onde um tem interesse em aumentar a demanda, o outro em diminuir, a gente precisa concatenar isso sempre com foco no usuário. A gente ainda é muito hospitalocêntrico, ainda é muito guiado pela emergência, e o executivo de saúde, ele basicamente adora uma emergência, uma UTI lotada. E não faz muito sentido quando a gente pensa de sair da doença e olhar para a promoção à saúde. Escolha um dos dois, human ou tech? Sempre human. Eu acho que tech é sempre um meio, não é o fim. Eu acho que o humano sempre. Eu acho que a gente tem que ser inteligente no uso da tecnologia, pensar que ela não veio tirar empregos, ela vem e pode ser utilizada de maneira muito inteligente. Eu sei que traz um temor, historicamente a inovação fez perder muitos empregos, mas naturalmente a inovação também trouxe novos, né? Na minha geração, por exemplo, na minha formação, não se tinha gerente de mídia, influencers. Então são as novas gerações, as novas carreiras, né? Então acho que human sempre, e o tech precisa ser olhado de maneira muito assertiva nesse sentido. Legal. E para fechar esse round, qual que é o futuro da saúde, na sua opinião? O futuro da saúde é a gente trabalhar a promoção de saúde, realmente ter um olhar para a saúde menos para o controle da doença. A gente ainda é muito orquestrado por isso, remunerado pela doença, e a gente precisa mudar isso. E o futuro da saúde, o advento das tecnologias, tende a mudar esse controle, né? Focando muito mais no paciente, centrando as ações nele e antecipando, né? Antecipando e prevenindo, e menos diagnosticando e tratando, como é o modelo atual. Então, aproveitando esse gancho, Joaquim, vamos voltar agora para falar mesmo sobre saúde. As transformações digitais e os novos hábitos dos consumidores estão hoje entre as questões mais urgentes entre os líderes dos setores. Como que você avalia essa corrida? O que deve ser feito por parte das empresas, principalmente, para saírem na frente quando o assunto é inovação aplicada a esse setor? Eu vejo as empresas ainda muito ligadas ao modelo tradicional, né? Onde você, por anos, por exemplo, para vender um plano de saúde, era o tamanho do livro da rede, né? Quantos hospitais continham ali. Então, o melhor plano de saúde, por muito tempo, foi ligado a isso. E no modelo onde os custos de saúde sobem muito acima da inflação doméstica, né, o nosso IPCA, é importante revisitar isso. Então, para mim, passa por esse reolhar desse novo consumidor, dessa nova experiência humana, né? Quando a gente fala de experiências, a gente às vezes vai muito longe nessa análise, mas é só lembrar que algum tempo atrás nós íamos pegar um táxi, né? Ficávamos esperando 30, 60 minutos dentro de um ponto de táxi. Hoje a gente pede um aplicativo na comodidade da nossa casa, e quando aparece lá 6 minutos,
a gente já fica, de certa forma, chateado com o tempo, né? Vejam a mudança, né? O imediatismo dessa nova geração, esse mundo high-tech que vivenciamos, né? E quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando do segundo país do mundo a passar mais tempo na internet. Então, para mim, está ligado as empresas de saúde a conversarem e entenderem melhor os seus clientes, os seus consumidores, e mirarem as suas energias e o seu modelo de negócio para esse cliente, para esse novo cliente. Eu vejo ainda muitas empresas desenhando de maneira muito incorreta as suas estratégias ou o seu modelo de negócio. Eles precisam estar alinhados, dado esse novo consumidor e dada essa nova experiência humana. Muito bom. Acho que volta a gente falar um pouquinho de desafiar o status quo, né? Os modelos aí tradicionais de saúde, principalmente, eles precisam evoluir, precisam ser desafiados, né? E a transformação do mercado de saúde vai acelerar, sem dúvida, e vai precisar de gente com essa cabeça, com essa pegada para que o negócio realmente ande e transforme, né? Agora, tem algo que vai acontecer no nosso mercado, né? O que a gente deve esperar do sistema de saúde brasileiro nos próximos anos, dado que a população idosa vai triplicar até 2050 no país e pode vir a acarretar um colapso gigante no nosso sistema de saúde? Como que você acha que a gente pode evitar isso? Essa é uma grande questão, Eduardo. Quando a gente olha para a população brasileira atual, nós estamos falando de menos de 10% dela acima de 65 anos. Então, comparativamente, o Brasil é um país jovem em relação a países como o Japão, que tem mais de 27% da sua população acima de 65 anos. Só que, como você mesmo destacou, num horizonte de menos de 40 anos, né, em 2060, por exemplo, a gente vai ter mais de 1/4 da população brasileira acima de 65 anos. E mesmo com a população jovem, né, saindo de menos 10, menos que 10%, para mais de 25% em menos de 40 anos, como é que a gente freia esse aumento de custos que a gente tem observado? Hoje já utilizamos 9,5% do PIB com gastos em saúde. Se nós não corrigirmos, se nós não trazermos eficiência, trouxermos eficiência para o modelo, transformação digital e todo esse novo conceito de remuneração e de conflito que precisa ser naturalmente extinguido, a gente vai colapsar. Então é importante que os executivos de saúde revisitem os seus modelos, a gente precisa reolhar o sistema de saúde público e privado e como é que eles podem ter mais sinergias entre eles. Acho que ainda existe um espaço. Quando a gente fala da população brasileira, nós estamos falando de 213, pouco mais que isso, milhões de brasileiros e apenas 49,1 milhões disso com acesso a um plano de saúde. Como é que a gente muda um pouco essa lógica, traz eficiência, incorpora tecnologias que efetivamente tragam eficiência e não que só encareçam o modelo e o sistema? Então, a gente precisa realmente revisitar a forma como hoje é entregue saúde para os usuários. Olha, sem dúvida, nisso que você comenta, existe grandes oportunidades. Eu acho que existem grandes oportunidades para novas empresas surgirem, novos modelos, né, para a gente olhar a fricção, olhar incentivos, assim como você comentou. Então, para os empreendedores aí conectados, acho que tem muita carne aqui para a gente explorar, né? E, Eduardo, só para complementar rapidamente essa sua última fala, quando a gente fala da saúde suplementar, nessa saúde privada, hoje nós estamos falando de 49 milhões, mas existem alguns estudos que apontam que, como é o terceiro maior desejo, na medida que você oferece, dá mais acesso, né, torna mais affordable, né, mais acessível para o usuário, existem algumas projeções que apontam de 45 a 65 milhões de novos usuários entrando no saúde privada. Então, quer dizer, existe mais uma saúde suplementar que hoje é extremamente dependente do SUS e que gostaria de ter esse acesso. Então, cabe naturalmente aos executivos, aos empreendedores, às startups, essa nova geração, repensar como é que a gente gera esse acesso, como é que a gente traz isso, desafoga o SUS para que a gente consiga a tão sonhada eficiência e não colapse, como a gente destacou há alguns minutos atrás. E concordo, eu acredito muito na tendência, né, que vem ainda muito na palavra, na teoria, ainda pouco na prática, do value-based care, né? De como a gente exprime, né, as ineficiências desse sistema e consegue devolver isso para o consumidor, né, com melhores serviços, melhores preços, né? Então, sem dúvida, eu acho que saúde tem que caminhar para esse lado e rapidamente, né? Agora, você também lidera soluções aí
de Health Analytics pela Deloitte e deve proporcionar uma grande intimidade com esse mundo de dados aí para você. Pensando na integração do ecossistema de saúde, que é uma dor hoje, né? Hoje, assim como a gente mesmo, né, comentou, os incentivos são muito diferentes, é um sistema que nunca foi pensado de maneira sinérgica, né, para realmente utilizar da melhor maneira possível essa integração dos dados, dos sistemas, né, para a gente ter uma visão única de paciente e tal. Qual que seria o papel da gestão de dados? Você acredita que a empresa que não estiver investindo nisso hoje vai estar um passo para trás, vai estar um passo atrás, ou atrás das outras que estão realmente olhando para dados? Certamente. Eu acho que o futuro, não só de saúde, mas de todas as organizações, passa pelo conhecimento do comportamento do seu cliente. Então, para você entender o comportamento e agir proativamente, passa por você ter dados, desses dados bem estruturados, tirar insights, informações para a tomada de decisão mais assertiva. Então, organizações que não estão olhando para isso, e nós da Deloitte, a gente tem olhado com muito carinho para esse tema já há alguns anos, você fica à mercê, né, de uma tomada de decisão sem muita base. Existem algumas frases que falam, né, que o dado é o novo petróleo, mas como tal precisa também ser refinado. E quando a gente fala de saúde, do sistema de saúde brasileiro, nós temos dados muito pobres, né? Nós temos muitos dados e pouca informação. Como é que a gente corrige isso? E aí, Eduardo, a palavra valor, que é uma das buscas incessantes aí do sistema, muito se fala, mas ainda pouco se faz, ela parte de você ter boa base de informação para essa tomada de decisão. Então, não se dá para gerar valor sem bons dados. Então, sim, é fundamental que as organizações revisitem esse olhar sobre os dados que circulam sobre as suas instituições e tire e parta dali para uma melhor eficiência das suas operações. Concordo plenamente. Excelente. Recentemente, a McKinsey correu um estudo com 124 empresas de grande e médio porte em diversos setores. E o objetivo da pesquisa é entender o efeito do processo de digitalização no Brasil e para mensurar a sua maturidade digital. Um dos insights que achei super interessante mostra que as empresas líderes em maturidade digital no Brasil alcançam uma taxa de crescimento de EBITDA até 3 vezes maior que as demais empresas. Esse dado globalmente chega a ser 5 vezes mais do que as demais empresas, né? Quais os desafios culturais as organizações enfrentam ou enfrentarão em busca da transformação digital aqui no Brasil para alcançarem talvez até esses níveis globais de 5 vezes mais, na sua visão? Concordo plenamente com o estudo, também temos visto isso na nossa perspectiva. Para mim, passa pela dificuldade da contratação e capacitação de profissionais. Hoje, quando se trata de dados, quando se trata de transformação digital, a gente tem uma série de gaps aí na questão da força de trabalho. Não à toa, muitas organizações estão padecendo sobre a ótica de desenvolvedores, de profissionais ligados à tecnologia, porque realmente não é algo muito incentivado ou não ou poderia ser mais incentivado no nosso país, e a gente ainda tem uma escassa mão de obra nesse sentido. Então, a transformação digital, quando a gente olha para o setor de saúde, a gente está muito aquém de outras indústrias. Existem alguns estudos que nós apresentamos que mostram essa diferença, né? Ainda se pensa em transformação digital como digitização. Não é. Também não é digitalizar. É muito mais que isso. É uma mudança de mindset, uma mudança de cultura, de estratégia, de pessoas, né? Então, as organizações precisam estar atentas a isso, mas, para mim, o desafio passa pela capacitação e atração desses profissionais. Até porque, no momento atual, né, nessa questão do home office, a gente agora é muito desafiado a manter os seus profissionais até com competidores globais, né? Porque tem muitas empresas fora do nosso país contratando profissionais do Brasil, pagando em dólar. Então, passa a ser praticamente muito complexa essa disputa. Mas, para mim, o maior desafio das organizações, além dessa mudança de mindset, é essa questão da capacitação e da atração de profissionais com esse perfil. Perfeito. A gente sente muito isso em tecnologia, né? Obviamente é onde mais se sente, mas eu concordo com você que transformação digital é muito mais ampla, não é digitalização. Ela passa por um conceito cultural muito grande, mindset muito grande, né? E até metodologias de trabalho, né? Agora, entrando mais a fundo em inovação, a gente tem diversas inovações e promessas que devem mudar toda a sociedade e o setor de saúde, como 5G, metaverso, Web3, né? Quais evoluções e melhorias na saúde você vislumbra com a entrada dessas novas tecnologias?
Constantemente a gente fala sobre esse tema e existem 7 grandes tecnologias, né, que devem revolucionar e vêm revolucionando o mercado em geral, mas também a saúde. A primeira delas passa pelo uso do cloud, né, dessa tecnologia escalável e flexível e que permite, por exemplo, fornecer serviços e soluções através da internet. Essa é uma primeira grande tecnologia. A segunda, que vem também sendo bastante trabalhada, tem a ver com esse rápido processamento, né, dessa evolução sobre a ótica de processamento de dados com chips de alta performance. A automação também passa a ser vital no modelo onde se quer evitar, quer se buscar a eficiência, como é que você automatiza processos manuais, e temas como blockchain, computação cognitiva, novos viewers, né, esses visualizadores, esses BIs, cada vez mais com uma tecnologia interativa explorando um conjunto de dados maior, além do Analytics. Então, são 7 grandes tecnologias que vêm remodelando os setores em geral e a saúde não seria diferente. Quando a gente olha mais para as questões relacionadas ao setor, você cita o 5G, esse é um dos grandes que deve realmente ser um propulsor dessa inovação. Inclusive, a Deloitte está coordenando o primeiro trabalho de 5G aqui no Hospital das Clínicas e agora, nesse mês, faremos o primeiro ultrassom usando o 5G. Mas eu destacaria, por exemplo, algumas mudanças que devem acontecer dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, com a impressora 3D revolucionando cirurgias, por exemplo, trazendo personalização, precisão em cada tratamento. Nós estamos falando de equipamentos cada vez menores e portáteis, reduzindo a necessidade daquelas salas gigantescas. Estamos falando de algoritmos médicos, né, para detectar padrões de dados e rapidez, né, acurácia na tomada de decisão. Nós estamos falando dentro dos leitos, né, com realidade virtual, com metaverso, hologramas, com sensores, né, inteligência artificial, assistentes virtuais, provendo cada vez mais interações amigáveis entre paciente e essa tecnologia. E a gente não pode deixar de, além do ambiente hospitalar, o uso dessa tecnologia nas nossas casas. Quer dizer, o futuro da saúde passa por você revisitar o paciente que está sendo cuidado dentro do hospital, deixando ali a alta complexidade, e como é que essa tecnologia pode estender essa continuidade do tratamento fora das 4 linhas hospitalares. E aí temos, de novo, a IoT, né, os sensores, esse monitoramento em tempo real de nós pacientes nas nossas casas, aplicativos de pré-chegada, registrando pacientes antes mesmo da chegada de um eventual ida ao hospital, e a telemedicina, né, que talvez foi um dos grandes avanços e que foi agora definida e regulamentada no último dia 5 de maio. Quer dizer, como é que todas essas tecnologias vão trazer aquele conceito que eu comentei de menos controle da doença e muito mais prevenção e promoção. Muito menos um olhar físico, financeiro e muito mais agora questões mentais, emocionais e até espirituais. Eu acho que é o uso e o blending da tecnologia com essa capacidade humana e com essa eficiência que tanto buscamos. Olha, eu vou te falar que foi uma das melhores respostas que eu já escutei nos últimos tempos, porque a gente às vezes fica muito na nuvem, muito na teoria tal, e assim, quem tem alguma dúvida, quem ainda não está com algum exemplo, aqui tem N exemplos práticos, né, que o Joaquim nos brindou, para que abra caminhos, para que abra pensamentos, inclusive empreendedores, nesse setor de saúde. Excelente, Joaquim, obrigado. Infelizmente aqui, mas para finalizar nossa conversa, que está excelente, eu tenho uma última pergunta. Você realmente se destaca aí como profissional muito bem preparado, com uma vivência excepcional no mercado, né, uma vivência muito completa, né, inclusive olhando ângulos diferentes do mercado de saúde. Eu queria saber quais são seus planos para continuar sendo um dos grandes protagonistas aí dessa mudança, principalmente, né, nos próximos anos, que a gente vai realmente sentir uma aceleração enorme aí na transformação do mercado de saúde do Brasil. A minha intenção enquanto carreira, enquanto profissional de saúde, passa também por talvez uma das principais questões em aberto da saúde hoje, que é a interoperabilidade. Como é que a gente pode ser muito mais efetivo nessa troca de informações e como é que a gente pode desfragmentar o mercado, né? Hoje o mercado de saúde ele é muito fragmentado. O Joaquim, quando ele vai no médico, ele não me conhece, ele não tem acesso ao meu histórico, ele vai fazer uma série de exames, de procedimentos para, então, dar o tratamento. Se eu atravesso esse médico, cruzo a rua e vou no médico da frente, ele vai fazer a mesma coisa, porque justamente ele não tem essa visão dessa história clínica digital minha e, naturalmente, essa continuidade assistencial é interrompida e começa-se toda uma exploração novamente em torno da saúde do Joaquim. Então,
O meu desafio enquanto profissional, enquanto carreira, é trabalhar e amadurecer o tema interoperabilidade, ganhar essa eficiência, essa integração, esse cuidado centrado. E no meu papel como líder da consultoria Deloitte e no meu papel de professor, é desafiar cada vez mais os meus clientes, os meus alunos, nessa ótica. Como é que a gente pode repensar, né, Eduardo? Como é que a gente pode fazer com que um hospital ganhe dinheiro vazio, da qual ele cuide dos pacientes para que eles não internem e não ganhe ou não almejem, por exemplo, uma UTI lotada, porque é ali que ele vai bater o seu bônus, que ele vai conseguir as suas metas. Então, acho que o desafio está nessa mudança de mindset, passa por interoperabilidade, essa desfragmentação e por esse cuidado centrado. Todo o meu esforço daqui para frente vai passar por isso. Certamente continuarei estudando nessa longa jornada de aprendizado, esse lifelong learning que a gente precisa cada vez mais ter. E conversas, debates, discussões como essa sempre são ricas para a gente avaliar pontos de vista diferentes. Então, mais uma vez, Eduardo, agradeço muito a oportunidade. Obrigado, espero ter contribuído aí com vocês. Luiz Fernando Joaquim é sócio-líder da Life Sciences e Healthcare da Deloitte, formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica, pós-graduação na USP e IBMEC. Além disso, atua como professor em programas de MBA e pós-MBA na Fundação Dom Cabral, Ensino Einstein e Hospital Oswaldo Cruz. Joaquim, muito obrigado pela excelente troca, foi espetacular. Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado e nos vemos por aí. Um abraço. Um abraço.